que o Senhor visite os nossos irmãos, abençoando, suprindo das suas necessidades, Pai, nesse momento tão difícil. Mas nós te louvamos que o Senhor não vai nos dar uma prova sem que a gente possa suportar. Mesmo que a gente não suporte, mas o Senhor é o nosso ajudador, Pai. É aquele que nos conduzirá ao triunfo, Senhor. Continua no meio de nós, Pai. É o que eu te peço, te louvo, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O primeiro elemento que a gente consegue ver aqui, né, é a reunião do povo. O sétimo mês tem alguma coisa a ver com a lei, que tinha uma série de princípios, e usa muito essa questão de sétimo mês, sétima semana, sétimo ano, coisas desse tipo. E aí o que acontece? Esse ajuntamento produzido por Neemias e Esdras e toda a autoridade... Oi? Quem foi que perguntou? Pois é. Não ouvi, não. Então, certo? Então, todo esse ajuntamento produzido por Moisés, por Esdras e os líderes ali, tem um som vazando para cá. Não sei de quem é. Talvez seja o de João. Não, meu não. Desligue seu microfone aí, João. Oi, eu liguei porque Zé quer falar. Ah, Zé quer falar? É. Diga, Zé. Diga aí que você quer falar do 2 e 3. Olha, o que mais me chamou a atenção, eu já vi essa pregação uma vez, eu me atentei muito para isso. Porque quando Deus, o Espírito Santo de Deus, que usa o Esdras, né, que é um profeta daquela época, o que mais me trouxe assim, que ele começou, meu irmão, Deus usou ele a começar a ministrar aquela parte, desde o raiar do dia até a meia-noite. Engraçado é que ninguém se assentou. Ninguém procurou um lugar para sentar. A reverência à palavra de Deus, entende? Entendeu? Entendeu? Aquela reverência. Aí, aquele negócio do pessoal ali, atentos. Agora você vê, eu trazendo para os nossos dias de hoje, às vezes, muitas coisas que Deus nos deixa sobrevir é bênção em nossas vidas. Porque precisou o povo passar naquela época, pela situação que eles estavam passando, para se achegar a Deus, para sentir essa fome que eles estavam da palavra de Deus, que por Esdras, naquele momento, estava sendo pregado. Porque pare e pense, uma pessoa, para ao amanhecer do dia, ficar até a meia-noite de pé. E no 6 eles adoravam o Senhor. E depois de tudo, ainda adorava o Senhor. Você está entendendo? Aí eu vejo nessa questão, dessa situação que a gente está passando, esse vírus que está assolando o mundo. É necessário o Senhor nos permitir que sobreviva sobre nós essa situação, para a gente se achegar a Deus. Porque verdadeiramente só assim, né? E a gente hoje está vivendo um tempo que eu vi uma irmã dar um testemunho que a gente, meus irmãos, a gente vai sentir falta desse tempo. Da gente estar buscando o Senhor, se enchendo de Deus, estar em comunhão com a família, com os nossos irmãos, sentindo falta de ver nesse momento aqui. Eu não estou vendo vocês, mas eu me sinto tão alegre que eu estou ouvindo a voz de vocês. E louvo a Deus por isso. Aí o que é que eu peço a Deus? Deus nos ajude, Senhor. Eu sei que isso aí, Deus, é um trabalho do Senhor, para que o Senhor venha nos afirmar na rocha, que é o Senhor mesmo, para os dias maus que está para nos sobrevir, para que a gente esteja firme na rocha, que é o Senhor mesmo, como aquela casa, Senhor, firmada na rocha, que veio o vento, a tempestade, o vento forte, e nada abalou aquela casa. Você está entendendo? A necessidade. Então, eu louvo a Deus por esse tempo, irmão. É isso aí que precisou o povo de Israel passar por aquela situação
né? Está faminto, dá para todo mundo reverente ao Senhor. Aí, né, muitos choravam, crianças, anciões ali, tudo ali de pé, ouvindo a palavra. Assim estamos nós. Hoje eu durmo, se eu dormia pouco, hoje eu estou dormindo menos. Conceição Misericórdia, direto. Zé, oração. Aí vai ela, vai eu, direto. Por quê? Quem é que quer passar por dor, por sofrimento? Eu não quero. Então, quando a gente não quer sofrer, a gente vai correr ao Pai, ao pé do nosso Pai, né? Que Ele é que pode nos dar vitória em tudo isso aí. Então, a minha atenção ficou também nessa área. Né? As pessoas, quando estão a fim de Deus mesmo, que está querendo ouvir a palavra. Quanto tempo eu não jejuava? Não é verdade? Então, é isso aí que eu entendi desses versículos. Essa palavra de Neemias é muito, como toda a palavra de Deus, é muito forte, muito abençoada, né? Né? Amém. Fica a outra aí. Obrigado pela oportunidade. Vocês ouviram bem? Ouviram? Tá todo mundo muda? Ouvi, sim. Ouvimos Só chamando a atenção para sim. um detalhe aqui rapidinho. Se eu não estou enganado, eu ouvi Zé falar desde de manhã até meia-noite. Mas, na verdade, Zé, foi até o meio-dia. Viu? No versículo 2 está escrito até ao meio-dia. Tá certo? E leu no livro Diante da Praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, o que acontece aqui? Um processo, quando aconteceu a destruição dos muros de Jerusalém, a desgraça do povo, o povo na miséria, e outros se aproveitando do povo, escravizando entre si mesmos, o povo entristecido, abatido e esquecido da lei de Deus. Quando acontece todo esse processo em que Neemias consegue ir para lá, certo? E é nesse processo aí, no cuidado disso aí, tudo estruturado, é que ele se torna o governador, certo? Mas na época em que ele saiu para começar esse processo, ele era copeiro do rei. Mas aqui ele já é governador dessa província, desse processo todo de reconstrução dos muros de Jerusalém, tá certo? E aqui acontece um fato bastante interessante, que é o quê? A leitura da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel, como está no versículo 1. Que, em outras palavras, num sinônimo bem conhecido nosso, era a leitura dos mandamentos de Deus, das orientações de Deus, da palavra de Deus para o povo. E aí, dentro daquele processo, do primeiro dia, do sétimo mês, Esdras era escriba e também cuidava dessa questão dos livros da lei, leu. Eu vou até ler um trecho aqui do pastor Vanderly, que ele fala assim: depois de terminada a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias registra a presença de sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel, aqueles que haviam chegado do cativeiro. Contudo, o povo não estava pronto para governar-se. Eles estavam na miséria, sem lei, sem ordem, sem sequência, sem consideração, sem respeito. Não conheciam as leis. Então, existe uma passagem na Bíblia que diz assim: o povo perece por falta de conhecimento. Aí vem, os judeus tinham de estar bem com Deus se quisessem prosperar como nação. Então, o que a gente vê aqui? O povo já não conhecia mais a lei. E aí vem Esdras e começa a desenvolver, a apresentar a lei e a explicar a lei. Aqui ele fala assim, no versículo 5, vejamos o que diz aqui. Primeiro, o versículo 3, que eu acho que é bastante importante, leia aqui. No finalzinho do versículo 3, e todo o povo tinha os ouvidos atentos
ao livro da lei. Um elemento importante, certo? Isso nos faz entender que todo o processo que Neemias vinha tratando com o povo nessa levada da da reconstrução dos muros, da restauração de Jerusalém e da restauração do povo como o povo de Deus, como o povo de Israel, vinha falando sobre a importância de Deus na vida, a importância de se confiar em Deus, a importância de se voltar para Deus, a importância de entender de que todos eram irmãos e que tinham Deus como o Senhor deles. Era muito importante que isso fosse despertado na consciência e era importante que estivessem atentos ao cuidado de Deus pela vida deles. Isso, com certeza, como resultado desse ensinamento, passo a passo, ao longo de todo esse processo, é que permitiu que isto aqui pudesse ser escrito. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, que era o livro da lei de Deus. Lei de Moisés, mas era a lei que Moisés escreveu, dada por Deus, ou orientada por Deus. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, foi até Almir que falou isso, que fizeram para aquele fim, ou seja, fizeram um púlpito exatamente para aquele momento em que iam ler a lei de Deus, ou como dizemos hoje, na nossa forma de falar, para ler a palavra de Deus. Nessa época, o que era a palavra de Deus para eles? Era a Torá, os 5 livros escritos por Moisés, certo? De acordo com o pastor Vanderly, provavelmente, por causa das indicativas do texto, o livro que Esdras leu para o povo foi Deuteronômio, embora pode ter dito algumas coisas aqui e ali dos outros livros de Moisés. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, mas não é que houve uma segunda lei, mas é que lembrando novamente a lei do Senhor. Porque ele deu a lei, e ali em Deuteronômio ele está lembrando ao povo novamente todo o processo do Senhor, toda a lei do Senhor, toda a orientação do Senhor para o povo. Inclusive tem um versículo, se não estou enganado, acho que é Deuteronômio 28, que fala sobre, eu acho que é Deuteronômio 28, vou até conferir aqui, para poder a gente não sair repetindo sem ter conferido, né? Deuteronômio 28, esse é isso mesmo? Isso mesmo, Deuteronômio 28, que é onde Moisés coloca aqui: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí ele começa a traçar as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, um monte de coisas ele vem traçando. E aqui mesmo, nesse capítulo, no versículo 13, no versículo 15, ele diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, e por aí vai. Então, Deuteronômio traz a lembrança da lei de Deus, os 10 mandamentos e todas as outras acessórias que advêm a partir dos 10 mandamentos, para que o povo soubesse se proceder no caminho do Senhor. Isso tem muito a ver com o que o pastor Vanderly falou aqui no final, onde ele diz assim: os judeus tinham de estar bem com Deus se quisessem prosperar como nação. E essa é uma grande verdade. E então, o que acontece aqui? Vou repetir aqui o versículo 3, finalzinho. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E no 8, versículo 5, tá assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Esse acima dele é porque eles construíram um púlpito, aquela parte na qual Esdras subiu e começou a ler as escrituras.
Tá certo? Por isso que ele estava acima do povo. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Hoje, nós temos o livro assim. Só que naquela época, ele abria o livro assim, que era o pergaminho, né? Da lei. Os livros eram assim, ou era assim, que ele abria para ler. E aí, todo mundo via que estava aberto, né? Todo mundo via. E ele no alto, imagine um palco, um palanque, e o povo embaixo. Era mais ou menos alguma coisa desse tipo. Tá certo? E aqui o que nós temos? Esdras começou a ler a palavra de Deus, e aí acho que foi Edmilson que leu aqui essa parte. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O que é que a gente entende por esse rosto em terra? A gente entende que é o povo que reconheceu a sua condição e humilhou-se diante do Senhor, ao ouvir a sua lei, ao ouvir o seu mandamento, e entender que o Senhor é soberano e está acima de todas as coisas. Com isso, o que é que nós vemos mais adiante? Eles continuavam falando sobre a lei e teve uns auxiliares, aqui no versículo 7, olha o que é interessante. E Jesua, Bani, Serebias e todas essas pessoas aqui, e os levitas ensinavam o povo na lei. Ainda tinha os auxiliares, sabe aquele negócio? Eu, você, está o pastor pregando, a gente está compreendendo e a gente está ajudando o irmão do lado a compreender também. Porque todos nós, usando uma palavra grega, somos diáconos, somos servos, todos nós servimos. E servimos a Deus servindo aos irmãos. Então a gente vai compreendendo e certificando da compreensão dos irmãos daquilo que está sendo falado da palavra de Deus. E outra coisa, esse versículo 7 diz assim: e o povo estava no seu lugar. Edmilson, como é que está aí na sua versão? E o povo estava no seu lugar, o finalzinho do versículo 7. O final do 7. É. Mesma tradução. E o povo estava no seu lugar. Exatamente. Conceição, final do 7 aí, como é que está? Igual a sua tradução. Estava no seu... O finalzinho do 7 aí na sua versão, Conceição, como está? E todos permaneciam ali. Ouviu? Ouvi. Então é exatamente isso. Em outras palavras, o que quer dizer? Aquilo era tão verdade e estava envolvendo tanto e conscientizando tanto o povo que o povo não sentia vontade de sair do lugar. O povo continuava ali, não arredava o pé. Sabe aquele negócio? A gente já aconteceu isso muitas vezes conosco, tenho certeza, em que a gente está ouvindo a palavra de Deus. Eu vou usar como exemplo o santuário. A gente está ouvindo a palavra de Deus, Deus falando a nós através do seu servo ou sua serva lá na frente. Dá aquela vontade de beber água, dá aquela vontade de ir ao banheiro, mas a gente não quer ir porque a palavra de Deus está nos enchendo naquele momento e a gente não quer perder nenhum instante daquilo que Deus está nos falando. Isso com certeza já aconteceu com todos nós, e muitas vezes, não foi uma nem duas, certo? Era o que acontecia aqui com o povo estava ouvindo a lei de Deus, eles não conheciam a lei de Deus, não haviam sido ensinados por causa de toda essa miséria que aconteceu com eles, e a lei foi ficando esquecida. E quando a lei foi sendo trazida, e uma coisa que é interessante é que tem uma passagem aqui na Bíblia que diz que Esdras falava de forma clara e todo o povo entendia, falava de forma clara. Eu vou ler aqui, versículo 8, aqui. Leram no livro
na lei de Deus, claramente, dando explicações. Aqui, na verdade, ele está até se referindo aos auxiliares aqui, você, eu, né? Todos nós que aprendemos a palavra de Deus, compreendemos a palavra de Deus e ajudamos os outros a entenderem mais um pouco. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Nessa época, Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não canteeis nem choreis. Por que será que Neemias está dizendo isso aqui? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por quê? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, e quando nós entendemos a palavra de Deus, mexe conosco realmente. Mexe conosco, nos faz refletir como estamos andando com o Senhor, como estamos nos comprometendo com o Senhor, como estamos representando o Senhor. E se estamos com alguma divergênciazinha do que deveria ser, nós que somos de Deus ficamos tristes. Começamos a chorar, começamos a sentindo mal, porque não estamos correspondendo a essa maravilha que é Deus em nossas vidas. Na lição de domingo, na Escola Bíblica Dominical, nós estamos vendo sobre a questão do tesouro que temos em nós. Se essa já deu 4, se essa já deu 4, imagine com uma menina. Estou ouvindo alguma coisa a mais aí. Do tesouro que existe dentro de nós. Certo? Que o tesouro que está em nós é muito precioso. Certo? E que nós não somos dignos de carregar esse tesouro e de distribuir esse tesouro, que é Jesus, o Evangelho, a boa notícia do Senhor para a humanidade. Então, trazendo esse tesouro em nós, vasos de barro, nós estamos representando, porque a embalagem ganha o valor por causa do tesouro que está dentro dela. Se não fosse isso, observe, vocês lembram aquela música Vaso de Alabastro? O vaso de alabastro ficou conhecido, mas o que era importante e valioso era o perfume que estava dentro do vaso. Entendeu? Era o perfume que estava dentro do vaso. Então, se aparecemos por alguma coisa, por algum instante, temos sempre que tomar esse cuidado de que não é por causa de nós, mas por causa do tesouro que nós levamos dentro. E esse tesouro é o Evangelho do Senhor. E esse tesouro é a palavra do Senhor. Entendeu? A palavra de Deus. E ela é que faz a diferença. O irmão Zé trouxe uma figura muito importante que Jesus contou uma vez. E que foi o seguinte, que me parece, se eu não estou enganado, me corrijam, por favor. Aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica é considerado como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica é considerado como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Sobre as duas casas vieram os ventos, as chuvas, a ação da natureza, mas a casa construída sobre a rocha não caiu. A casa construída sobre a areia veio abaixo. Por quê? Porque não estava havendo a prática da palavra de Deus. E isso, quando nós conhecemos a palavra de Deus e as trazemos dentro de nós, mas não as fazemos valer, como é que nós fazemos a palavra de Deus valer? Praticando a palavra. Porque a palavra de Deus falada precisa ser comprovada pela nossa vivência. Então, se nós não praticamos,
nós realmente vamos tomar essa atitude para consertar tudo, que foi a dos irmãos aqui, o povo de Israel, que se humilhou diante de Deus por ouvir a lei de Deus, está compreendendo a lei de Deus e agora partir para praticar. Aí é por isso que Neemias e Esdras dizem que não é momento de vocês chorarem. Agora vocês ouviram a palavra de Deus, compreenderam a palavra de Deus, é momento agora de se alegrar. Por isso, vamos fazer festa, é o que diz o versículo 10, em outras palavras, vamos fazer festas, porque não é momento de entristecer-se, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso, a gente tem que fazer festa. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem que fazer festa. Estamos passando por uma situação difícil? Sim. Mas isso está nos permitindo o quê? Começarmos a rever a palavra de Deus, rever a prática da palavra de Deus, dentre vários aspectos. Quais os aspectos? Orando juntos, orando sozinho, lendo a palavra juntos, lendo a palavra sozinho. Certo? Não sei, não me lembro quem foi que falou. Acho que foi você, Zé, que falou. Dá uma ligada para o outro, ver como é que tá, quer seja por zap, quer seja por telefone normal, né? Como é que você está? Como é que você está passando por aí, por esse momento? Saiba que Deus está com a gente, nos dando a força para passar por isso aí e vamos vencer. É ou não é? É isso aí. Então, é momento de festa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Todas as coisas podem passar, mas o que é que não passa? A palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz é a tua palavra para os meus caminhos. Exatamente. Então, agora vamos ver o que é que diz no versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então, nós somos abençoados, irmãos, porque Deus sempre providencia com que nós compreendamos a palavra, seja por o culto que a gente tem todos os finais de semana, seja pelos momentos de louvor que realizamos todos os dias, seja por que Zé diz, que Edilson diz, todos aqui compartilhando a palavra e crescendo junto na palavra, um ajudando o outro a crescer e a praticar a palavra, como diz o versículo 7, todo mundo ensinando o povo na lei, para que o povo fique ligado e não saia do seu lugar, não vá nem para um lado nem para o outro, fica olhando para frente. Tem uma música antiga, não sei se a Edmilson consegue lembrar, acho que Almir não chegou a ouvir essa música não, que dizia assim: Cristo manda que subamos mais, olhando ao mundo, desceremos mais, porém subindo e descendo, nunca chegaremos, subamos, olhando para Cristo, cada dia mais. Então, ele é a nossa referência. Cristo é a nossa referência e Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele veio fazer valer o que ele havia dito. Então, vamos ficar felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e vamos praticar a palavra, porque isso vai fazer com que a nossa casa fique cada vez mais fincada na rocha. Entendeu? Eu tive um bate-papo com Deus, alguma coisa parecida sobre isso, e ele me trouxe palavras de fortalecimento. Isso foi o quê? Anteontem, eu estava conversando com o senhor aqui, falou, senhor, a gente precisa resolver essa coisa aí, porque eu estou me sentindo meio assim, que nem a onda do mar e tal. E Deus me trouxe umas palavras que me fortaleceram bastante, todas concordes, todas em concordância, o que foi maravilhoso. Então, vamos nos alegrar, porque o Senhor é a nossa força. Vamos nos alegrar, porque Ele deixou para nós a sua palavra. E vamos ser mais felizes ainda praticando a sua palavra. Vamos já terminar. De suas palavras finais, irmãos, para a gente orar e terminar. Amém.
Vai desculpando aí, meus irmãos, que o celular descarregou na hora, rapaz. Incrível. Rapaz, E interessante que ainda depois, quando eu liguei, ele ainda foi atualizar, porque eu boto para atualizar o Android. Uhum. Aí ele não foi atualizar o Android. Pode um negócio desse? Sabe, né? Celular de velho é assim mesmo, amigo. Não é Diga, velho, Edmilson. não. Porque tem que manter ele. Só tenho esse. Edmilson, suas palavras. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, mesmo longe, mas estamos juntos. E essa palavra foi uma bênção. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra que você trouxe, Senhor Israel. Eu estava precisando dessa palavra, entendeu? De bênção, onde o povo se reuniu e foram orar a Deus, foram humilhar a Deus, entendeu? E é o que nós precisamos hoje. Então, essa palavra foi uma bênção para a minha vida. E realmente eu preciso estar orando mais a Deus e me humilhando mais. Tá bom? Só isso. Amém. Zé? Rapaz, olha, Lori, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, pela vida de você também, Lori, que você Deus, glórias a Deus, que Deus continue te abençoando, que você continue sempre sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você é um camarada que você não desiste. Desde o coral, há muito tempo eu ando ali na igreja, e é bom, Lori, é bom que essa palavra foi de Deus, Amém. é uma coisa muito maravilhosa. Continue. Eu peço a você que na próxima terça-feira a gente continue com isso, que é bom. Gostei muito, gostei desse momento da gente estar aqui, de poder ver a voz de mim, de João, de Missinho, a sua, viu? Então vamos orar, Edmilson. Deus, nós queremos louvar o teu santo nome. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, mesmo distantes. Amém. Peço pela vida de cada filho teu aqui, pela família representada, pela família de Loringel, guarda o teu filho, guarda a esposa, guarda os filhos de Loringel, cobre com o teu sangue, os filhos, os netos, seja sobre a vida de Loringel, sobre as finanças do teu filho, seja sobre a vida do Zé, da Conceição, dos filhos da Conceição com o Zé, guarda esta família debaixo da tua graça, protege, livra do mal do homem sanguinário, administra a finança do teu filho, meu Deus, seja comigo, seja com a família dormir, Deus, seja com o trabalho do teu filho, tu sabe que ele depende de trabalhar para receber e poder pagar o seu aluguel, poder manter a sua família, entra com tua providência na teu dormir, Senhor. Guarda o teu filho, cobre o teu filho, seja com a minha vida, com a vida da Silvana, da Raquel, abre porta, Deus, de serviço para mim, que eu também dependo disso, Senhor. Nos guarda, nos protege, abençoa a palavra da semana que vem, tira os lábios dormir, dá a palavra que vem lá de reflexão para nós, Senhor. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus, e para o louvor do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. A gente se vê depois.